Olá, esse é o canal Viva e Sobreviva e eu sou o Mará. De hoje nós vamos falar um pouco e vamos conhecer um pouco também da história de uma etnia indígena, né, que se localiza aqui na cidade de Tucuruí. Estamos falando dos Assurini. Nosso trajeto, como de costume, parte da Vila Permanente, no município de Tucuruí. Seguindo em direção a PA 263, rumo à cidade de Tucuruí, seguimos até o semáforo da rua Lauro Sodré. Entrando na rua comercial Lauro Sodré, do município de Tucuruí, seguimos cerca de 25 quilômetros até a entrada da reserva Assurini Trocará, ou Trocará Assurini. O acesso se dá pela rodovia que são comumente chamada de Transcametá. A reserva recebeu investimentos da Eletronorte como compensação pela construção da hidrelétrica de Tucuruí. Com uma área aproximada de 22 mil hectares, a área se apresenta como um fragmento preservado de mata amazônica. Nos dias de hoje, estimam-se cerca de 800 Assurinis na região. A nação Assurini, apesar da proximidade com o homem branco, consegue manter ainda suas tradições centenárias. Dentro da reserva é possível visualizar uma boa preservação da mata. Os rios e córregos da região também são muito bem preservados e aproveitados pelos moradores locais. Os registros de primeiros contatos com os Assurini datam do ano de 1971. Data onde foram registrados alguns conflitos entre os Assurinis e o homem branco que estava chegando na região. A tribo no local é dividida em 3 grandes fragmentos, formando assim a aldeia Assurini Trocará. No local existem casas bem tradicionais produzidas pelos próprios indígenas, bem como algumas moradias que foram construídas como forma de compensação pelos impactos causados pela construção da hidrelétrica de Tucuruí. Segundo a narrativa dos locais, dos indígenas, dois grandes fatores afetaram a sobrevivência da nação Assurini, sendo elas a construção da hidrelétrica de Tucuruí, que limitou o acesso ao pescado dos indígenas, bem como a passagem de um trecho da rodovia que leva Tucuruí até Cametá, atravessando a reserva em cerca de 12 a 13 quilômetros, causando assim grandes impactos para a caça local dos indígenas. O local recebe alguns investimentos da Eletronorte, do DENIT, devido à estrada, e do governo federal, estadual e municipal, devido às leis de proteção ao índio. No local, na aldeia, os indígenas sobrevivem da caça, da pesca, do plantio de mandioca, produção de farinha local, bem como algumas lavouras como batata doce, mandioca, banana e algumas outras assim para a subsistência. As áreas de trânsito dentro da reserva são razoavelmente conservadas, preservando assim os mananciais e a vegetação local e não tentando evitar danos à caça que transita pela região. Segundo os nativos, no local existe grande quantidade de porcão do mato, como assim chamam eles, fonte importante de alimento para as aldeias, as famílias e todos que vivem na área. As construções produzidas pelos nativos são feitas de pau retirado da própria floresta, bem como palha das folhas das palmeiras, sendo essas folhas trançadas de tal forma que chuva e vento não passam pelas paredes. Segundo eles, essa é uma tarefa árdua e constante, pois as palhas elas duram cerca de 5 anos e a cada 5 anos eles fazem a renovação de toda a construção nativa deles. As informações sobre a população Assurini Trocará na região não são precisas, variando entre 600 e 800 e poucas pessoas. O local possui um ambiente muito acolhedor e os nativos são muito receptivos. Não existe um processo de visitação oficial para as terras indígenas. Porém, em alguns momentos, eventos são realizados
e alguns membros das comunidades locais passam a visitar essas aldeias. As visitações são realizadas normalmente por representantes da Prefeitura, FUNAI, IBAMA e representantes da Eletronorte e do DENIT. Outra fonte de renda são pinturas feitas pelos nativos em alguns visitantes e venda de artesanato que os locais produzem. Existem também as casas de farinha que eles usam para produzir o alimento para eles e em alguns momentos eles comercializam na feira da cidade. As casas de farinha, assim como são chamadas, são bem rústicas e estão recebendo alguns investimentos recentemente para a melhoria da produção da farinha. Alguns banheiros comunitários também foram construídos nos locais, nas aldeias, e com instalação de fossa séptica e tudo mais, para evitar poluição ao meio ambiente. As casas são construídas normalmente próximo a córregos e rios, porém alguns poços estão sendo perfurados para abastecimento dos nativos. Flagramos alguns curumins se divertindo no rio que passa no local. Confesso que fiquei com vontade de nadar nesse rio. Estava muito calor e aparentemente a água estava bem gelada. A reserva faz limite com os rios Trocará, o qual dá o nome à reserva, bem como ao rio Tocantins, que abastece de alimentos, peixes e outros para os nativos. Aqui temos o rio Trocará, rio com boa capacidade hídrica e, segundo os nativos, algumas cachoeiras próximo à nascente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E não se esqueçam de dar o joinha e seguir o canal.